Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima. Vamos falar hoje a respeito do Sermão da Montanha, que aconteceu próximo a Cafarnaum, no ano 28 depois de Cristo. Nós vamos começar com as bem-aventuranças, que está registrado em Lucas, capítulo 6, versículo 20 a 23, que é essa parte 1 que nós vamos fazer agora. E depois nós vamos ver o que está relatado em Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12. Que esse estudo possa te abençoar. Vamos lá? As bem-aventuranças relatadas pelos evangelistas Lucas e Mateus provavelmente ocorreram em momentos distintos da vida e ensino de Jesus. Parece não haver a menor dificuldade em supor que Cristo repetiu em diversas ocasiões seus ensinos mais importantes durante sua caminhada. Todo professor sabe que a repetição é uma técnica imprescindível para o aprendizado e também para abranger novos ouvintes. Mas aqui iremos tratar dos eventos simultaneamente por causa da similaridade da instrução. Vamos lá? Lucas, capítulo 6, versículo 20. Ele levantou os olhos aos seus discípulos e disse: Benditos sois vós os pobres, porque o reino de Deus é vosso. A multidão que pressionava para tocar Jesus, a fim de ser curada, ficando finalmente silenciosa e quieta, Jesus se voltou para seus discípulos e, na audiência deles e na multidão, repetiu, de pé no platô, um lugar plano, muitas passagens notáveis do sermão que ele havia proferido antes, sentado no monte, que pela importância e variedade dos assuntos contidos nela era, de todos os seus sermões, o mais apropriado para ser lembrado pelos 12 discípulos, agora que eles eram constituídos apóstolos e designados para pregar. Alguns comentaristas acreditam que isso não foi dito em apenas um sermão, mas uma composição baseada nos ensinamentos habituais de Jesus. Benditos, bem-aventurados, ou melhor, feliz, também nos versos seguintes. Sois vós os pobres. Os pobres aqui podem significar os pobres em espírito, os famintos, aqueles que têm desejo de justiça, e os enlutados, aqueles que se arrependem de um modo piedoso pelos seus pecados. E a condição adicionada ao versículo 22, por causa do Filho do Homem, pode ser entendida como implícita em todas as cláusulas, e que apenas aqueles discípulos de Cristo são declarados abençoados que, sendo expostos, pacientemente sofrem pobreza, fome, tristeza ou perseguição por causa dele, para que eles possam obter o reino e a recompensa do céu, que Jesus prometeu aos seus servos fiéis. De fato, as palavras de Jesus são dirigidas apenas a seus discípulos, conforme os versos acima. Ele levantou os olhos aos seus discípulos e disse. Jesus também pode querer dizer os pobres em referência às coisas dessa vida ou aos humildes. Diz que o evangelho é pregado aos pobres. Diz que eles têm prioridade para serem salvos. O estado de tais pessoas é, portanto, comparativamente abençoado ou feliz. As riquezas produzem cuidados, ansiedades e perigos, e não menos importante é o perigo de perder o céu por elas. Pobres. De modo geral, os discípulos de Jesus não eram ricos. Eles eram homens pobres que viveram humildemente a confiar em Deus. Todas as promessas do domínio do Senhor, agora e no futuro, pertenciam a esses discípulos. Deus estava perto dos humildes e quebrantados, mais longe dos orgulhosos, e mostrou misericórdia especial para com os pobres. Alguns discípulos de Jesus, que não eram economicamente pobres, mas tornaram-se pobres para segui-los, conforme Lucas, capítulo 18, versículo 28, onde está relatado, e Pedro disse, Eis que deixamos tudo, e temos te seguido. Atrás do pobre de Lucas e dos pobres de espírito de Mateus, provavelmente está um termo aramaico particular que significa ambos. Os pobres haviam se tornado uma designação para os piedosos em alguns círculos judaicos, porque eram os oprimidos que confiavam apenas em Deus. A piedade dos pobres foi enfatizada especialmente depois que o general romano Pompeu redistribuiu as terras judaicas cerca de um século antes de Jesus. Como a maioria das outras pessoas no antigo mundo mediterrâneo, a maioria dos judeus era pobre. O povo judeu ansiava pelo reino.
porque o reino de Deus é vosso. Quanto aos que não são os verdadeiros discípulos de Cristo, mas são ignorantes e perversos, ou carnais e mundanos, por mais pobres, destituídos, ou aflitos ou reprovados que possam estar nesse mundo, eles não são felizes, mas miseráveis e serão infelizes para sempre. Portanto, devemos dizer que, na explicação dessa passagem, os pobres são felizes e enriquecidos com conhecimento e graça divinos, pois eles têm direito ao reino de Deus em todas as suas glórias transcendentais e eternas. Versículo 21. Bendito sois vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bendito sois vós que agora chorais, porque rireis. Agora, em contraste com o futuro, no cálculo divino, o melhor sempre vem por último. Tendes fome. Mateus fala sobre fome e sede de fazer a vontade de Deus. Os que são famintos e destituídos de todas as acomodações confortáveis da vida ficam felizes se sentirem esse apetite mais nobre, pela qual a alma piedosa anseia por aumento na santidade, pois está próximo o tempo em que serão preenchidos como o que desejam, e serão feitos participantes das bênçãos mais substanciais e valiosas. Fome. A razão para a fome e para a pobreza é encontrada no versículo 22, a perseguição. Jesus prometeu que Deus proveria o sustento de que necessitavam os discípulos. Qualquer sofrimento presente seria transformado em alegria. Porque sereis saciado. Ser saciado ou sustentado era uma bênção esperada da era messiânica. Em uma nação onde as riquezas eram vistas como sinal do favor de Deus, Jesus surpreendeu os seus ouvintes ao pronunciar bênçãos sobre os famintos. Ao fazer isso, no entanto, ele estava de acordo com uma tradição antiga. O Antigo Testamento está repleto de textos que proclamam a preocupação de Deus pelos pobres e necessitados, como os seguintes: 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 5. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até Estéril deu à luz 7, e a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Isaías, capítulo 58, versículos 6 e 7. Por acaso não é este o jejum que eu escolheria, que solte os nós de perversidade, que desfaça as amarras do jugo, e que liberte aos oprimidos, e quebre todo jugo? Por acaso não é também que repartas teu pão com o faminto, e aos pobres desamparados recolhas em casa, e vendo-o ao nu, que o cubras, e não te escondas da tua carne? Chorais. Felizes são os que agora choram e lamentam sobre um senso de pecado ou sobre aquela disciplina saudável de aflição pela qual Deus reduz seus filhos errantes e os treina para uma virtude superior, pois toda a sua tristeza passará como um sonho, e eles rirão por muito tempo e se alegrarão em uma libertação completa dele. Versículo 22. Bendito sereis quando as pessoas vos odiarem, quando vos separarem, vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Quando as pessoas vos odiarem. Aqueles a quem os homens odeiam se separam de sua companhia e reprovam, etc., por causa do Filho do Homem. São felizes, pois aquela pessoa gloriosa, poderosa e graciosa, por cuja conta são tratados, é abundantemente capaz e com disposição para, quando adequado, amplamente recompensá-los por tudo que sofreram por ele. E, portanto, longe de ficarem consternados e sobrecarregados com problemas e angústias, com tais abusos e agressões, eles devem se alegrar e pular de alegria, totalmente seguros de que sua recompensa no céu será proporcional aos sofrimentos na terra. Quando vos separarem, ou seja, eles vão excomungar vocês, ou lhes separar de sua comunhão, conforme descrito em João, capítulo 9, versículo 22. Porque já os judeus tinham combinado que se alguém confessasse que ele, Jesus, era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Vos insultarem. O mesmo pensamento aparece na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se vós sois insultados por causa do nome de Cristo, benditos sois, porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre vós. Rejeitarem o vosso nome como mal. Eles rejeitarão os seus nomes da mesma forma como algo maligno em si. Por vosso nome, entende-se o nome deles como seus discípulos. Como tal,
às vezes eram chamados nazarenos e às vezes cristãos, e ambos os nomes eram motivo de censura na boca de seus inimigos. Então Tiago diz aos convertidos, na sua carta, no capítulo 2, versículo 7, não são eles que blasfemam o bom nome pela qual sois chamados? Assim, quando Paulo é chamado líder da seita dos nazarenos, como está relatado em Atos capítulo 24, versículo 5, porque nós temos achado que este homem é uma peste, e levantador de rebeliões entre todos os judeus pelo mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. O caráter de um sujeito pestilento e de quem move a sedição se junta a ele. E os judeus dizem a Paulo, em Atos, capítulo 28, versículo 22, mas nós queríamos ouvir de ti o que tu pensas, porque quanto a esta seita, conhecemos que em todo lugar há quem fale contra ela. E de acordo com o que se segue em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, mas se sofre como cristão, não se envergonhe, ao contrário, glorifique a Deus com esse nome. Tempo depois, encontraremos Plínio, o jovem, que viveu em 61 d.C. até 114 d.C., consultando o imperador Trajano, que viveu entre 53 d.C. e 117 d.C., se ele deve ou não punir o próprio nome de cristão, embora nenhum mal deva ser encontrado nele. Rejeitarem. A tradição no Antigo Testamento de que a maioria dos verdadeiros profetas sofreu rejeição foi ampliada ainda mais no judaísmo. Então os ouvintes de Jesus entenderiam o seu ponto. Por causa do Filho do Homem. Nesse trecho bíblico está a razão das precárias condições dos discípulos. A perseguição por causa do Filho do Homem. A identificação com Jesus geralmente levava à rejeição e à dificuldade. Mas o discípulo que deixou tudo para seguir a Cristo entende que é colocar o Mestre em primeiro lugar. Reconhece que Deus está ciente de todos os sofrimentos. Versículo 23. Contentai-vos nesse dia e saltai de alegria, pois eis que grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim os pais deles faziam aos profetas. Assim os pais deles faziam aos profetas. Esses seguidores perseguidos de Cristo podem confortar-se com essa consideração, de que os servos de Deus em todas as épocas foram tratados de maneira semelhante, como está registrado em 2 Crônica 36, versículo 16. Mas eles faziam escárnio dos mensageiros de Deus, e menosprezavam suas palavras, ridicularizando-se de seus profetas, até que subiu o furor do Senhor contra seu povo, de maneira que não havia remédio. E também está registrado em Neemias, capítulo 9, versículo 26. Porém, eles foram desobedientes, e se rebelaram contra ti, desprezaram tua lei, e mataram teus profetas que lhe alertavam para que convertesse a ti. Assim fizeram grandes abominações. Que esse estudo lhe tenha abençoado. Nos vemos no próximo. Até lá.